Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como alcançar crescimento exponencial sem perder a integridade. Estratégias para líderes de alta performance com Luiz Fernando Lucas. Luiz Fernando Lucas é advogado, palestrante, escritor e pensador com mais de 25 anos de experiência em diversas indústrias e segmentos. Autor do best-seller Era da Integridade e SEO da Escola de Integridade. Ele se intitula Filósofo da Ação e Sonhador Lúcido, dedicando-se ao estudo e práticas de integridade, governança e compliance. Luiz, muito obrigado pela possibilidade de bater esse papo contigo e te receber no Growthcast, cara. Muito obrigado, é uma honra também estar aqui, Thiago. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua jornada e bater esse papo aqui. Já está me deixando animado antes de começar, não só pela nossa Vambora. troca, quanto certamente quem nos assistir. Sabe que eu gosto muito de antropologia. Eu sempre gostei de filosofia, né? Mas não foi por uma causa muito nobre que eu gostei de filosofia, não. Eu perdi meu pai quando eu tinha 22 anos, né? E meu pai teve uma doença, um câncer e tal. E eu passava muito tempo com ele no hospital e tinha um sebo do lado. E aí fui acabando os livros e eu ia comprando. Mas eu, cara, li Platão, li muito Nietzsche, li muito Schopenhauer. Eu comecei lendo O Segredo de Sofia. Eu acho que todo mundo começa a aprender filosofia com O Segredo de Sofia, né? Que legal. E aí depois a gente vai para os demais. E é engraçado, né? Eu vi duas coisas assim, né? Primeiro que o pessoal olha para a arte e não tem uma justificativa direta de qual é a contribuição da arte para a sociedade, assim como a filosofia. Só que sem a criatividade, sem a filosofia, sem a reflexão da ética, a gente não chegaria onde a gente está, porque tudo que está à nossa volta nesse momento foi criado por alguém. Perfeito. E ao mesmo tempo, quando a gente olha para ética, para valores, para princípios, cara, tem uma fala do Al Pacino com o Advogado do Diabo. Como é que é o nome daquele ator que fez o Neo? Muito bom aquele filme, né? E ele chega, né? Pra quem não. Puta, cara, esse filme é brilhante, né? Ah, No finalzinho, né? Ele tá ali tentando convencer, que é o filho dele, né? A ir pro lado dele, e ele fala assim: a ética é como um saco cheio de pedras. Você pode continuar carregando ele, mas é só soltar. E é isso, né? E às vezes, quando você faz as coisas da maneira como tem que ser feito, você se sente um pouco idiota, porque o que parece é que ninguém é ético hoje em dia. E, cara, e como é que a gente encaixa integridade, filosofia, éticas, princípios e como isso, de alguma maneira, se relaciona com o crescimento? muito legal, Thiago, sua provocação. Nem todo mundo começou lendo por Sofia, não, tá? Eu também fui daqueles que achava esse negócio de filosofia chato demais na minha infância, na escola, tudo. Eu comecei a ler filosofia também tarde na minha vida, ler de fato, né, querer estudar. E ela veio depois de uma busca de autoconhecimento, até um pouco de espiritualidade, dado a quebras internas, assim, né, de tá em momentos ruins. E aí, quando você vai buscar respostas, e chega um momento, para quem busca respostas, para quem quer algum nível de conhecimento, não tem jeito, vai cair na filosofia. Porque é a origem de toda a ciência, a origem de como a gente começou a entender o mundo, entender cosmos, entender a nós mesmos, né? Entender a natureza e depois entender a nós mesmos. Esse momento que a gente vive da humanidade, de excesso de informação, excesso de comunicação, muito rápido e muita coisa. Tem até uma frase da neurociência que fala que excesso de informação gera déficit de atenção. Eu tenho filhos e a gente mesmo, né? Você começa a girar as redes sociais, como é fácil a gente perder a atenção pelo excesso de informação. Então, isso tem feito, entre outras coisas, que a gente esteja com muita efemeridade nas coisas. É muito rápido, muito pouco profundo, e a gente se esquece, propositalmente ou não, da origem das coisas. Então, a sua provocação sobre a gente perdeu a informação do a arte serve para quê e por quê, não existiria o pensamento ocidental, racional, e nem a ciência, não fosse essa busca de entender o bom, o belo, o justo, as bases da filosofia. Aristóteles, quando cria a palavra ética, né, o ethos, e que depois a gente usa muito ela, ele vem do estudo de Platão, do estudo de Sócrates, que o antecederam. E o que era esse estudo? Porque as pessoas, filosofia é um negócio que estuda. Não, é o estudo de como viver melhor, de quais são as regras e as leis da natureza, e como que as coisas funcionam, e buscar sabedoria para poder atuar na vida da maneira mais eficiente, da maneira mais sábia possível. Então, nunca vai ficar velha, nunca vai sair de moda, mesmo que ela esteja não na pauta como um todo, qualquer ser humano, quando entrar numa crise, se ele quiser sair da crise, ele vai buscar coisas que não sejam efêmeras, que não estejam suscetíveis a polaridades, e ele vai cair
na filosofia, nos estudos profundos do conhecimento da humanidade, do conhecimento do homem, do conhecimento da mente, da alma. Então, o que tem a ver essa questão de filosofia, integridade com crescimento? Acho que o momento que a gente vive hoje é bem propício para a gente encontrar essa relação de maneira bem fácil para quem quiser ver, que é Não, mas assim, só na tua resposta, né? Você citou Aristóteles. Se a gente pensar em Aristóteles, né, tem duas coisas. Uma piada boa que a galera conta é o seguinte: você quer saber se alguém estudou filosofia ou não? Pergunta se ela já leu Sócrates, né? Se o cara falar que já leu, você sabe que ele não sabe nada, né, sobre filosofia, porque tudo que a gente sabe sobre Sócrates foi via Platão. Só que o que é muito interessante é que Sócrates foi discípulo, Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. exatamente. E Aristóteles foi o tutor de Alexandre o Grande. Perfeito. O Que é cara que considerado um grande líder, em qualquer perspectiva que a gente olha, que conquistou o mundo. né? E desde pequenininho ele o Aristóteles praticamente foi o tutor dele, Foi. né? O pai de Alexandre foi quem é a pessoa mais sábia viva e contratou para. Então, acidentalmente na tua resposta você trouxe e é engraçado, né? Eu quero entrar na tua história, tá, Luiz? Mas Legal. como empresário, como empreendedor, eu falo isso direto nos nossos treinamentos, né? Quando você é funcionário de uma empresa, se você fizer algo errado, você vai receber uma chamada de atenção. Se você repetir o teu erro, você é demitido. Uhum. E esse é um feedback claro, prático, de que você precisa mudar algo na tua conduta. Quando você é empresário, quando você faz merda, quando você faz algo de errado, quando você fere a ética, quando você fere um princípio que vai corroer a tua cultura, os princípios ou até mesmo o teu clima organizacional, você tem um feedback, mas ele não é imediato, entendeu? Exato. Você vai perceber ao longo do tempo que a sua empresa não está prosperando, não tá crescendo, que os talentos estão indo embora. E é meio que uma armadilha, porque você vive numa ilusão. Como você tem menos feedback, você vive numa ilusão. E eu vou te falar que E às vezes os ganhos de curto prazo, mesmo materiais, camuflam, né? ah, e que às vezes antiético pode parecer que você vai, Exatamente. vai mais O rápido. sucesso efêmero ali está ganhando, mas a que custo e a que preço e contra as leis, por exemplo. E às vezes demora muito, né, para essa consequência vir. Então, só confirmando assim o seu E raciocínio. eu falo, o pessoal ri de mim, mas eu falo assim, eu tenho dois terapeutas, né? Eu tenho um pessoal e eu tenho um profissional, né? O pessoal olha para minha vida e tal, e o profissional olha para minha liderança. E dentro das minhas características, usando o modelo que ele analisa, eu tenho três coisas que são muito destacadas. A primeira é hard work, então assim, tipo, numa escala de 0 a 10 eu tenho 10. Então assim, cara, meu irmão, você pode chegar a hora que você quiser aqui, eu vou ser o primeiro a estar e de noite eu vou desligar a luz do escritório. Não é porque eu me vanglorio disso, mas é porque eu tenho muita coisa para fazer e, velho, eu não consigo parar enquanto eu não terminar o que eu tenho para entregar. E as outras duas pontas de baixo é dominância e status. Então, eu sou meio pavão, assim, eu gosto de, sabe, de Legal que você já está ciente disso, é. né? Já. Então, e aí dentro do meu processo de liderança, quando eu estou numa reunião com os meus líderes e eu estou indo para uma camada agora de tamanho de empresa, que eu comecei a trazer referências de mercado para ser diretor da organização, e são pessoas muito boas, muitas vezes melhor do que eu, e que se elas perceberem que não vai ter pista para elas, elas vão embora, porque Uhum. proposta para elas não faltam. E aí, para eu conseguir manter esse time, eu tenho que reinventar a minha forma de liderar. Como é que a minha cabeça funciona? A gente precisa fazer algum. Cara, vamos derrubar uma árvore, eu e você aqui embaixo. É, na minha cabeça, quanto mais rápido eu e você pegarmos o machado e formos derrubar a árvore, melhor. Só que o meu desafio não é te dar o machado para derrubar. O meu desafio é te convencer da importância de derrubar a árvore. E quando você começa a trazer pessoas melhores, mais do que dar a orientação, não, o Steve Jobs fala isso, tá, cara, traga gente boa e dá espaço. Mais do que eu te dar orientação, fala, cara, o que você acha sobre aquela. Na minha cabeça, isso é perda de tempo. Só que e aí o meu terapeuta fala, cara, o primeiro desafio é você ter uma consciência disso. Uhum. Porque tomando consciência, você já está na frente de 90% da humanidade que nem sabe das merdas que tem. 99. Agora, o segundo que você já sabe é como você reage e consegue Exato. ser mais intencional em relação ao que você está fazendo, não pensando no resultado imediato, mas na consequência que você vai gerar em relação a isso. Porque se você não conseguir fazer esse segundo passo que você falou de maneira equilibrada, vai te gerar ansiedade ou vai te gerar frustração. Então, é interessante, o filósofo que foi meu mentor é autor de dois livros muito importantes, A Escola dos Deuses e Um Sonho para o Mundo, que trata de um empresário grego radicado na Suíça, que se tornou bilionário, dono da maior empresa de Não, software, os Zeus não, né? maior empresa de softwares para bancos do mundo, George Cook. Aliás, ele faleceu agora, em agosto de 24. E trata a jornada de um grande empresário que pautou todas as suas decisões em integridade.
E eu tive a oportunidade de conhecer esse ser e foi muito interessante o aprendizado que eu tive com ele. A frase do Stefano Dano, o autor desses dois livros, que ele trata e que eu acho sensacional é autoobservação é autocorreção. Autoobservação é autocura. Se você não for capaz de observar a si próprio, você não vai conseguir corrigir, você não vai conseguir melhorar, você não vai resolver nada na tua vida. Por outro lado, a partir do momento que você tomou consciência, ou seja, se observou, é uma questão de tempo, e tempo é relativo, você vai resolver essas coisas. Então, o primeiro passo dessa tomada de consciência é saber o que eu sou bom, o que eu não sou bom, e começar a tomar consciência daquilo que os impactos e da relação de causa e efeito da vida, porque não adianta, a gente falou o exemplo, né? Se eu vou ter sucesso rápido, ou estou tendo sucesso e não percebo, né? A minha empresa vai quebrar depois, ou ela nem quebra. Tem muito empresário muito bem-sucedido, ou empreendedor, ou líder, cara, ganhando dinheiro, fazendo sucesso, ganhando fama, aparecendo bem, mas que se ele está fazendo isso num custo muito alto, ou seja, se ele está descumprindo lei, se ele está assediando alguém, se ele está sendo ilícito, a conta vai vir um dia. Seja essa conta aparecer uma fraude, ser pego num escândalo, se tiver corrupção, ou se não for na linha do ilícito e for na linha da toxicidade ou da maltratar os outros, etc., isso tem um custo social, relacional, que seja para ele, para os seus familiares, para as pessoas do entorno, para a sua saúde física e mental, não tem como. A lei da causa e efeito ela é implacável no universo. É uma lei universal. Então, quando você falou, né, vamos derrubar uma árvore, vamos lá fazer e tal, me veio uma frase do Abraham Lincoln, que perguntaram para ele, ele falou uma vez, né, se me pedirem para derrubar uma árvore e me derem 8 horas, gastarei 7 horas afiando o machado e 1 hora cortando a árvore. Como que eu me preparo para fazer as coisas, para fazê-las da melhor maneira possível? E como que eu me preparo para, precisando cortar a árvore agora, eu já tenho meu machado afiado? É muito que a gente aprende nos negócios, e eu vim da escola de ser empresário, de ser empreendedor, já tive vários negócios, já fui Pois diretor. é, a minha próxima pergunta era essa, cara. Como é que você chegou nesse mundo sobre falar sobre integridade, sobre ética, como advogado, né? Eu, Que eu- migração foi eu essa? cheguei da maneira menos provável possível, porque eu comecei minha vida profissional como empresário, empreendedor. Meu pai tinha montado uma empresa, eu comecei a trabalhar com ele. Resolvi não estudar em faculdades de ponta, apesar de passar, porque eu queria trabalhar muito cedo. E quando eu tinha 5 anos de negócio, com 20 e poucos anos, meu pai resolveu vender a empresa e eu era contra. E a decisão, e eu era aquela coisa, vou ser sucessor de uma empresa. Nessa época eu tinha entrado nos Jovens Empresários da Fiesp ali. Meu pai vendeu a empresa e a decisão no momento se mostrou errada e ele perdeu tudo que ele tinha. E eu fui pro mercado já antes disso, mas aprendi muito na dor, assim. E aí eu fiz uma carreira de executivo e empreendedor, migrando entre um e outro várias vezes. Então eu fui executivo de empresas de pequeno, de médio e grande porte. Fui presidente de empresa pública, fui CEO de empresa na área de saúde, fui diretor executivo de um hospital do plano de saúde em Manaus com 1.500 funcionários, faturamento acima de 100 milhões. E naquela época, tá? Hoje fatura muito mais. Então eu fiz de tudo um pouco. Fui empreendedor, fui fundador de uma rede de franquias, fui consultor, fui professor universitário. Então essa minha carreira é muito eclética. Paralelo a isso, eu sempre atuei em entidades de classe, associações, em buscando algumas questões de bem comum. Então, no meu passado, ali 2004, 2007, eu fui diretor dos Jovens Empresários da Fiesp, Ciesp. Então, eu coordenei o grupo de jovens empreendedores do estado de São Paulo inteiro, 42 unidades. Então, trabalhei muito essa questão e que depois, hoje o meu livro eu trato do nosso papel como indivíduo, nosso papel como líder ou profissional e o nosso papel como cidadão, que isso é uma questão que os gregos já discutiam desde sempre. Mas eu olho para trás na minha jornada e eu nunca consegui separar essas coisas de quem era eu na minha busca pessoal, meus sonhos pessoais. E eu sempre fui também um cara que gostava de aparecer e gostava de realizar e fazer. Mas eu sempre tive uma preocupação social, coletiva, assim, que me movia ao ponto de me incomodar e ao ponto de me fazer tomar decisões. E ao longo dessa jornada, eu sempre, como empreendedor, como eu disse, empresário, mas chegou um momento da minha vida que eu quis fazer mais. E aí é uma coisa que pouca gente sabe, é legal que eu tô pondo para fora aqui, porque eu tô com vontade de falar sobre isso. E em 2008 e 2009, eu fundei com uns amigos um instituto para trabalhar cidadania e consciência para jovens, para votar com mais consciência, etc. Montei um negócio chamado Acordem e Progresso, um instituto para trabalhar cidadania, etc. Em função disso,
eu fui, depois de uns 2 anos, ser candidato a deputado. Fui Ah, candidato a deputado para um partido de centro-direita. E depois, em 2014, fui candidato a senador em São Paulo, num partido de centro-esquerda. Então, eu tenho a caraca! legitimidade de falar que eu fui candidato pela direita e pela esquerda, para falar que é tudo a mesma coisa, nós estamos sendo iludidos. E aí eu vi que a minha vontade de ir para a política era como que eu levo ética para. Como é que eu conserto as coisas? Ao invés de ficar reclamando, como é que eu faço a minha parte? E aí descobri na prática que é muito doloroso, né? Você entrar num meio querendo pôr ordem no caos é doloroso. E foi uma experiência riquíssima, só que me derrubou. Uma experiência que me derrubou pessoalmente. Depois da minha primeira eleição, eu estava destruído emocionalmente, financeiramente, eh, fisicamente, saúde, tudo. E aí, por uns motivos do universo, eu fui trabalhar em Manaus. Eu ficava longe da minha família, então foram 2 anos que eu fiquei muito sozinho e tive a oportunidade de me conhecer melhor. Então, eu fui cuidar do meu corpo, da minha mente e de querer entender por que eu estava passando aquilo, da onde vinha. E aí que eu fui aprofundar em autoconhecimento, aprofundar em estudos de mim mesmo, em me conectar com a natureza, em me cuidar, como eu já disse, a espiritualidade, e aí caí na filosofia. Você falou que leu Sofia porque seu pai ficou doente, a minha história é bem engraçada também. Porque teve um dia, eu estava num hotel sozinho em Manaus, no final de semana, era casado, meus filhos ficavam em São José do Rio Preto. E tava uma festa, ia ter lá um show do Jota Quest e de mais um lá. E eu tava sozinho aquele final de semana e falei, acho que eu vou nesse show, né? E quando eu passei pela recepção do hotel que eu ficava, era tanta menina bonita, com roupas muito curtas, que eu olhei para aquilo e falei assim, cara, eu tô sozinho num hotel. O que que eu vou fazer nessa festa? Por que que eu vou ter que lidar com a dificuldade que certamente vai sofrer, vai vir de eu ter que tomar decisões? Então eu não vou para essa festa. Ao invés de comprar o ingresso para a festa, eu subi no flat lá, desci, peguei meu carro e saí do lugar. E fui para um shopping em Manaus, sozinho, caí numa livraria. Ali eu comprei meu primeiro livro de filosofia. Luc Ferry, filósofo francês, chamado Aprender a Viver. Eu tinha estudado um pouco, mas comprar o primeiro livro, falar querer ler, e eu li aquele livro até a madrugada, até a manhã do dia seguinte, que eu acabei de ler. E aquilo começou a me responder um monte de perguntas que estavam na minha mente há 2, 3 anos e que eu não estava conseguindo responder. E aí se abriu para mim uma janela de, poxa, alguém já estudou tudo que a gente está passando? Tudo que a gente está passando, alguém já estudou, já passou e tem respostas. Seja nos livros da filosofia, seja nas fábulas, nos contos de fadas, nos simbolismos, nas anedotas. Se você pegar a história de Pinóquio, a história do Chapeuzinho Vermelho, a história do Rei Arthur, ele narra as jornadas de herói, narra as dificuldades. Se você pegar a Ilíada e a Odisseia, se você pegar clássicos, né, como a Divina Comédia de Dante, ou os 12 Trabalhos de Hércules, da mitologia grega, ele narra a jornada humana. Então, cometer os mesmos erros dentro do livre-arbítrio é uma escolha nossa que a gente tem a todo dia. Então, ali naquele momento da minha vida, eu comecei a entender que não precisava cometer os mesmos erros, que eu podia ter uma forma mais rápida de aprender. E aí a filosofia me trouxe muitas respostas. E o estoicismo, né? Eu estou relendo Marco Aurélio agora, que eu ganhei da minha esposa de Natal. A filosofia estoica, Sêneca, Marco Aurélio e Eu gosto muito Epiteto, do Ryan Holiday. que é discípulo mais recente, né? Aham. Ela traz essa aplicação prática da filosofia. Então, quando você me apresentou, quando eu coloco lá filósofo de ação, é isso. Eu não sou professor de filosofia, eu não fui estudioso de filosofia. Eu sou alguém que ama a busca pelo conhecimento. Que, aliás, é uma definição de filosofia que eu gosto, que é bem legal, que é o amor pela busca do conhecimento, que só é possível a quem é consciente da sua própria ignorância. Então, consciente de que eu não sabia nada, sabe aquela história de Sócrates que, quando chega no ápice da sua sabedoria, diz só sei que nada sei? Quando a gente começa a entender que a gente sabe pouco, e Tiago, imagino que você, né, como um cara bem sucedido, que gosta de fazer, e que, como você disse, pavão gosta de aparecer, você já deve ter tido momentos da sua vida, principalmente mais jovens, que você achava que você sabia tudo. Eu tive momentos da minha vida que eu tinha certeza que eu sabia tudo. E a cada vez que eu descobria que o que eu achava que eu sabia era muito pouco, e o que eu mais tinha era o que eu não sabia, e hoje eu estou na fase da minha vida que eu sei o que eu sei o que eu não sei, mas eu estou curioso para saber aquilo que eu ainda nem sei que eu não sei. Essa é a busca. Eu falo muito isso nos meus treinamentos, né? Que tem uns 4 níveis de conhecimento, né? Aquilo que você não sabe, que é a ignorância inconsciente, que é a pior de todas, porque é aquilo que Uhum. te ferra. O conhecimento, a ignorância consciente, que é aquilo que você descobre que você não sabe. O conhecimento consciente e o conhecimento inconsciente, que é o estado da arte, né? Você não precisa
refletir, você já vai automaticamente tomando as melhores decisões. Mas sabe que você falando sobre a consciência, tem um autor que eu gosto muito, que é o Aldous Huxley, né? O autor do. Meu livro de ficção favorito é O Admirável Mundo Novo, mas ele escreveu um livro que, inclusive, deu origem ao The Doors, né? Chamado The Doors of Perception, né? Que é uma narrativa dele contando a experiência dele tomando mescalina Legal. no deserto do Texas. Olha que legal, não conheço essa. E uma coisa que ele fala, assim, né? Sobre que a mescalina, ele é um alucinógeno, mas ele é utilizado pelos índios. Sim. É uma planta de poder É, é. para essas tribos lá. E eles usam tanto no processo de iniciação quanto num processo ritualístico lá da espiritual deles. Mas uma coisa que o Huxley fala é que eles têm uma teoria, né, que ao tomar o peiote ele age sobre a glândula pineal. Uhum. E não se tem muita consciência do que a glândula pineal serve como função, a não Tem muito ser estudo acontecendo regular sobre o isso, né? tempo. Uhum. E uma coisa que o Huxley fala no final do Porta da Percepção, é que ele fala o seguinte, teoria dele, a principal função da glândula pineal é estrangular sua autopercepção. Porque se todos os seres humanos se percebessem 100% como são, eles não seriam capazes de conviver consigo mesmo. Principalmente na limitação desse corpo, dessa mente. Cara, e aí me lembrou uma história que é a seguinte: a empresa que eu aprendi a montar máquina de vendas, que eu aprendi comercial e que eu ganhei a visibilidade para depois, né, trabalhei em 2 empresas de tecnologia para finalmente fundar a minha. Foi uma pequena empresa no Rio. E tinha o CEO, o fundador, o sócio principal, ele era um cara que ele tinha. Cara, tinha um ego muito forte, tinha uma coisa muito centrada nele. Eu lembro que uma vez, e eu tinha muitas discussões com ele sobre ações que precisavam fazer, porque ele queria tudo do jeito dele e tal, e eu tinha uma dificuldade de fazer os movimentos como responsável por marketing. E eu queria um negócio que era um momento lá que a gente assistia um TED Talks, a empresa todo junto, e vira e mexe eu usava esse TED Talks para dar um feedback para eles de algo que eu queria fazer, né? E tem um TED Talks, cara, de uma pesquisadora americana que ela tá andando por uma estrada e ela tá vendo um ícone, né, uma placa, que ela pensa que é um ideograma japonês. Só que, na verdade, são 2 pessoas sentadas numa mesa. Só que o negócio fica estranho, e ela olhando rápido, e ela falou, cara, durante uma hora eu vi esse ícone e pensei que fosse um ideograma japonês. Mas isso me serviu para mostrar o quanto que a gente pode tomar decisões erradas e ficar acreditando em algo que não é real durante muito tempo. E aí, cara, no meio desse momento, ele pediu para pausar, e aí ele virou para um outro sócio dele e falou, viu? Toda hora eu discuto com você, você está errado e você não percebe. Só o outro, né? É. E eu vi, cara, e como a psique humana é especialista em não deixar a gente ver os nossos defeitos, as nossas limitações, porque eu acho que seria difícil a gente encarar isso de frente, né? Um amigo que é dono desse hospital, que eu fui diretor lá durante muitos anos, uma vez a gente foi num evento desses de executivos, de educação executiva grande, né, que é famoso aqui no Brasil, e aí ele virou para mim e falou assim, eu não sei por que que eu venho todo ano aqui, porque eu só ouço o que eu já sei. E é bem isso, né? Os nossos ouvidos se fecham para aquelas ideias novas. E o grande problema das guerras, o grande problema do que a gente vê hoje, as discussões nas redes sociais, a polarização, ela está mais embasada em crenças limitantes que a gente se impõe do que em verdade, de fato, do que em fatos, do que em situações. Então, é, toda a nossa conversa e a provocação que você fez, a pergunta inicial, como a gente ter crescimento com integridade, como a gente ter sucesso sem ter um rastro que vai se arrepender depois, ou sem pifar no caminho, e toda a evolução humana, ele passa pela nossa capacidade de quebrar crenças, e de uma crença expandir para uma outra crença, expandir para outra crença. Porque a gente vive embasado em crenças, e a gente nem percebe às vezes. Então, se a gente for capaz de questionar tudo e olhar para as coisas e falar, tá, isso é uma possibilidade, não é uma verdade. O que mais pode ter? E começar a se perguntar, até num diálogo ou numa discussão ou até num debate, você tem o direito de argumentar e querer defender as suas ideias quando isso é necessário, um advogado, alguém numa argumentação de vendas, alguém numa argumentação política, alguém num embate, numa disputa. Porém, se você fizer isso, mas ao mesmo tempo tá ouvindo o outro para saber, deixa eu ver se o que ele está dizendo tem algo que eu posso aprender. Ou será que se eu estressar minha argumentação, eu encontrar algo que derrube a minha argumentação, eu não deveria mudar meu ponto de vista? Porque isso é inteligência. Se apegar a uma crença e depois que constatá-la errada, continuar vivendo da mesma forma, aí já não é manter a posição, é ignorância.
Porque isso vai te trazer mal, vai te trazer consequências. E a gente olha na liderança, nos empresários, na vida social, talvez um grande problema da humanidade atualmente é esse, é se apegar a posições sem ter a humildade de poder dizer eu estava errado. Ô, deixa eu ver esse teu ponto de vista aí. E se você vê os grandes sábios, e não só os grandes sábios, mas os grandes sábios que foram líderes que construíram as coisas, para a gente falar para o público que é empresário, empreendedor, são aqueles que são capazes de mudar, são aqueles que aprendem com mais facilidade. Porque se você continuar fazendo uma coisa a vida inteira, você não tem uma experiência de vida, você tem uma experiência repetida a vida inteira. E quantas pessoas são assim? Agora, uma pessoa experiente sabe aquela que a cada experiência de vida, aquilo é um aprendizado, uma possibilidade de transformação, uma possibilidade de questionar os seus próprias verdades. E na posição de empresário, na posição de líder, é muito comum a solidão. É uma característica muito fácil de se encontrar, né, quando você está em qualquer posição de liderança, porque se você é o topo da cadeia de decisão, por mais que você tenha conselheiros, a decisão é sua, a responsabilidade é sua. E isso traz uma solidão. Então, se essa pessoa que está na posição de líder, empresário, dentro do executivo, em qualquer situação, ele não for capaz de ter um diálogo interno saudável, cara, isso vai gerar uma doença, seja uma doença mental, uma doença social, uma doença física, ou vai gerar decisões fracas que ele vai tomar não pelas suas convicções e pelo que é certo, mas com medo ou pelo ego. Que esses dois pesos, o medo e o ego, a gente toma uma decisão porque mais pensando, e eu fiz muitas na minha vida, decisões que no fim, depois que eu fui analisar, o motivo real que eu tomei aquela decisão foi porque eu queria mostrar para alguém, que eu queria provar para alguém. E aí, por mais que deu certo, não me trouxe felicidade. Ou deu errado. E além de não me trazer felicidade, me trouxe problemas para resolver. E aí, quando você vai examinar, que essa é uma característica do líder consciente, examinar com lupa por que está tomando as decisões e as consequências, o que está sofrendo, sentindo, pensando agora, veio de que decisão que eu tomei lá atrás. Não para se culpar, para se arrepender, mas para aprender com ela. E em uma nova situação se apresentando, como é que eu tomo uma decisão mais consciente, mais sábia? E acho que essa é a grande questão de crescimento com integridade, com ética, é saber o objetivo que quer, mas estar apto a mudar no caminho a forma, a maneira, a velocidade até, para saber se aquilo que você vai estar querendo de objetivo vai te levar também para a vida que você quer ter. E a vida que você quer ter, hoje em dia, eu vejo muita gente vendendo sonhos na internet, vendendo sonhos no mundo aí de fique rico e vai ser feliz. Não é assim. Eu tenho muitos amigos ricos infelizes. Eu tenho, se a gente conseguisse ver, se tivesse uma AI que vê os perfis do Instagram, as pessoas falando e vendendo, mas a AI conseguisse extrair lá da sua íris, falar assim, ele tá feliz? E eu imagino que a gente ia ter 99% das pessoas que estão exalando sucesso na internet e vendendo esse sucesso, eu diria que 99,9% delas, essa AI que eu estou inventando aqui agora, falaria assim, ó, nível de felicidade, 1%. Porque elas estão propagando o que elas nem são. Não necessariamente elas não têm o dinheiro ou o sucesso, mas elas estão fazendo aquilo no automático e nem entenderam o porquê, Mas para onde ela assim, vai levar. cara, parte da terapia que eu faço é para lidar com a síndrome do impostor. Porque isso é um negócio que persegue a gente. Até aproveitando, né, a gente falando sobre escala, processo, crescimento, a gente tem um parceiro muito importante no Growthcast que é o Pipedrive. O Pipedrive é um CRM criado de vendedores para vendedores que te ajuda a sistematizar todo o teu processo comercial. A gente fechou uma parceria com eles, você vai ter 14 dias gratuito e 20% de desconto no primeiro ano. Tem um QR Code na tua tela que você pode escanear e também tem um link fixado no primeiro comentário que você pode clicar lá e criar a tua conta gratuita. Obrigado, Pipedrive, por essa parceria. Assim, cara, o que que acontece, né? Quando a gente vai para um evento, cara, a gente é bem tratado. As pessoas todas querem falar contigo. As pessoas querem tirar foto contigo. E aí, assim, alguns eventos que eu vou, não sei se isso acontece contigo. Ah, tem um evento, depois tem um happy hour. Aí você vai pro happy hour. Só que no happy hour você é o centro da atenção. Tá todo mundo te olhando, tá todo mundo te fazendo pergunta. E aí vem aquela coisa assim, puta, as pessoas gostam de mim ou gostam do Thiago Reis que eles veem na internet? Uhum. E aí, sabe o que que eu faço? Eu fico 20 minutos, 30, pum, vou pro hotel. E final da noite, o que que acontece? Tá Thiago sozinho, num quarto de hotel, longe de todo mundo que ele gosta.
E aí fala assim, caraca, mano, E aí vem aquela pergunta, será que vale a pena? Será que é isso mesmo, né? será que isso é a vida? Tiago, acontece, cara, com todo mundo, e acontece comigo E também. será que eu sou tão bom quanto as pessoas acham que eu sou? Mas é legal essa reflexão, porque o pior seria se você continuasse lá achando que esse era o motivo da sua felicidade. E se para alguém for, tá tudo certo, mas olha o mundo corporativo. Tem gente que depois de tantos anos numa empresa é mandado embora e entra em depressão. Porque o status do cartão corporativo, do crachá, ou de ele ser recebido, se transformou maior do que ele. Tem um exercício bom para isso, Thiago, que é assim, a gente não se identificar com os papéis, porque esse Thiago Reis que as pessoas conhecem na internet, e mesmo que você entrega do seu conteúdo e que transforma as pessoas e que dá caminhos para elas terem mais sucesso, pô, é válido. Né? É importante, você tá entregando parte do seu conhecimento, da sua capacidade, da sua missão, que eu não conheço, mas se você se identificar com ele a ponto de ficar idêntico a ele, você esquece outros que estão lá na sua origem, que talvez o seu sonho maior não tenha nada a ver com isso. Isso é um instrumento, uma escada, um caminho. Ou se tem a ver com isso, ele não é isso, porque nenhum ser humano é resumido àquilo que ele está fazendo, ganhando. É uma soma de coisas. É o impacto que ele trouxe, o amor que ele recebeu e deixou. Ninguém no leito de morte reclama de queria ter ganhado mais, queria ter construído mais. Não. Então, essa reflexão é boa, porque ela está fazendo você encontrar a sua inteireza, a sua perfeição, a sua plenitude. Que ela não pode vir só de um dos seus papéis. E esse é um papel que você está atuando na sua vida, mas ele é um dos. Né? O Jim Carrey, que eu citei agora há pouco, uma vez numa entrevista perguntaram para ele: pô, o cara fez alguns filmes sensacionais, né? O Máscara, O Então ele é um gênio, Mentiroso, né? Show de Truman, gênio, gênio. O cara perguntou para ele assim, Thiago, qual foi o papel que você mais gostou de interpretar? Eu achei a resposta dele de mestre, porque ele respondeu assim: o papel mais difícil e que eu mais gostei de interpretar é o papel de Jim Carrey. Genial! Quando o cara se colocou na posição de observador da própria vida, sem se identificar nem com ela, ele começou a entender o jogo da vida. Porque a gente entra no papel de executivo, ou palestrante, ou influenciador, ou empresário, ou a gente chega em casa e entra no papel de pai, entra no papel de qualquer coisa. Se você se identificar com ele, um psiquiatra amigo meu me dizia isso, que o grande problema de quando a gente se identifica com as coisas é que a gente idêntico fica. E aí é isso, cara, a partir do momento que você tirou a sua couraça e entrou no hotel lá e ficou sozinho, você desvestiu o personagem, essa reflexão que você está fazendo é boa porque você está se desidentificando com ele. Às vezes ela é dolorosa porque você estava tão identificado com ele que, assim, será que é? Tem um negócio que o Peter Drucker fala, que ele fala assim, aprenda algo novo a cada 3 anos. Né? E ajuda muito ainda a gente entender o nível de limitação e ignorância que a gente tem. Porque, e é um exercício de humildade, porque quando você começa a fazer algo novo, você é o pior do grupo. Uhum. Né? E aí não é mais o cara que as pessoas querem tirar foto, é o pior. Então, a cada 3 anos eu sempre começo algo novo. Então, há 5 anos atrás eu comecei a fazer jiu-jitsu, há 3 anos atrás eu comecei a estudar programação neurolinguística, agora eu estou fazendo aula de surf. Que legal. Né? E é muito legal porque você vê o quanto você não sabe daquilo que você está fazendo e o quanto que você é ignorante. E ao mesmo tempo trabalha para segurar um pouco o teu ego e te manter num nível de humildade maior. Mas eu queria te fazer uma provocação, algo que a gente falou antes da gente começar, da gente ligar as câmeras, que a geração atual não quer mais ser líder, né? A geração atual não quer mais dominar o mundo. E a gente vê boa parte das empresas, um número de burnout, um número de pessoas ficando doentes, um número de pessoas se afastando. Parece que, né, as doenças mentais é o mal do século, né? E qual é a correlação da integridade com a filosofia, com isso que está acontecendo? Por que, que essa nova geração não quer crescer na hierarquia? Interessante a sua pergunta, a gente estava batendo papo sobre isso, né? Tem as questões geracionais que, por si só, tem um monte de gente que estuda isso, né? Mas a gente vive um momento hoje paradoxal, né? Nós vivemos na era do conhecimento e da informação. E se a gente olhar, então, a gente tem conhecimento e informação para resolver todos os problemas do mundo. Literalmente, a gente consegue editar o nosso próprio gene e fazer a nossa própria evolução da espécie. Hoje não é mais teoria, tem máquina para isso, chama CRISPR, já está no mercado desde 2019. A gente
então tem todo o conhecimento e a informação disponível no mundo. Estamos aí na iminência da General AI, né, onde vai saber mais que os seres humanos. E qual é a doença que nós estamos mais evidente? A doença da mente. É paradoxal, quando a gente tem tudo à nossa disposição, a gente não está sabendo lidar com isso. Então, vários fatores nos trouxeram para essa história. Agora, especificamente sobre essa geração que não quer liderar, que até não quer crescer, em parte é porque ela olha a geração anterior, seus pais, e vê que a liderança que a gente fez no passado não trouxe felicidade. Pelo contrário, trouxe excesso de trabalho, excesso de doença, separação das famílias, doença física, mental, emocional. E ela falou: o quê? Eu vou ser líder para ficar igual esse aí? Não quero. Eu quero curtir. Então, essa geração mais nova, ela é a geração do bem-estar, mas ela tem o bem-estar pronto e ela não está. Talvez não caiba a ficha ainda que para ter o bem-estar precisa trabalhar para isso, né? E que uma hora essa conta não fecha, a não ser que ela nasceu herdeira, né? E mesmo assim tem que ter bastante para não destruir tudo. Então, essa geração que eu estava vendo uma pessoa falar esses dias, né? Que não gosta de ser cobrada, mas não faz sozinha se não é cobrada. Então, é uma crise. Paradoxo. E paradoxo. Então, é um grande desafio, tanto para essa geração mais nova, quanto para nós, que somos de gerações anteriores, de como lidar. Mas, como sempre, na beleza da vida, eu sou aquele que olha o copo cheio, não o copo vazio. Não tenho dúvida que as novas gerações vão melhorar se elas aprenderem um pouco com as antigas, e nós vamos poder melhorar se a gente também olhar o que essas gerações têm de bom. Né? Meu filho fez 19 anos agora. É diferente. Eu, quando estava fazendo 18 anos, estava desesperado para tirar a carta de motorista, porque eu queria ter meu carro. Meu filho não tem essa pressa. Então, esse conceito de utilizar e não possuir, de colaborar, tem o lado bom. O lado ruim é a geração que quer mudar, salvar o mundo, mas ela acha que gritando na internet ela vai conseguir fazer alguma coisa. Né? Ou apenas mudando os seus hábitos, ela vai consertar todo o aquecimento global do mundo. Então, como sempre, né, pêndulos. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente evolui numa escala de proporção entre andar para frente, né? As questões materiais, que é um lado mais masculino, de fazer acontecer, de cuidar do que é material. E evolui também quando a gente anda na direção vertical, mais em direção ao sagrado, ao todo, ao cosmos, a Deus, ao sutil, que é uma posição mais feminina, da intuição e menos da razão. Não só de fazer acontecer, que é horizontal, mas do sentir, do se conectar com algo maior, que é o feminino. Então, olha que interessante. O grande sacado é se a gente conseguir evoluir andando para frente e para cima, para frente e para cima. A gente vai formando uma escada de evolução. E se a gente pegasse a questão das gerações que não querem ser líderes, talvez o grande exemplo não é para essa geração, mas é para a nossa geração olhar o que nós estamos fazendo de errado. Porque se a gente não conseguir, se a gente não está conseguindo inspirar a liderança que venha inata, que já é inata do ser humano, mas que tenha a vontade, nós estamos dando um péssimo exemplo. E se a gente olhar na história das empresas e na história dos países, a gente está com um vácuo de liderança. Você citou Alexandre o Grande, e toda a história da humanidade é feita de líderes. É feita de pessoas, indivíduos que, com uma ideia, com um sonho, dedicaram a sua vida para fazer esse sonho acontecer. E o legado que eles deixam, a história de herói, é a sua própria história, a sua própria vida. E eles transformam a história. A gente não existe história de mortal. A gente conhece os deuses, os heróis e os mortais. Não tem história de mortal. Só tem história de herói, aquele que fez a sua própria jornada, transformou a sua própria história. Precisa ter coragem, precisa liderar, precisa querer transformar um sonho em realidade. Não existe história da humanidade sem liderança. Tudo que aconteceu e tudo que foi feito na história da humanidade, eu desafio alguém a encontrar algo que não tenha essa origem. Tudo que foi feito pelo homem e tudo que aconteceu na história dependeu do sonho e da ação de um simples indivíduo. A Revolução Francesa aconteceu com um monte de... Não. Passo de um desencadeou outra coisa, a ação final de um dá a data final no calendário. Um indivíduo e um sonho transformam a história. Então, não trabalhar a liderança é condenar uma geração a uma vida sem propósito, sem sentido. E aí fecha um pouco da minha fala dizendo que este mesmo momento, do paradoxo que a gente vive, de tanta informação e doença mental, como você mesmo trouxe,
vem à tona de maneira sintomática quando a busca das pessoas hoje é por sentido e propósito. Das empresas, dos indivíduos, dos jovens. Qual é o meu propósito na vida? Que é muito nobre isso. E que é necessário, e ao mesmo tempo, um sintoma de que essa falta de sentido traz esse vazio existencial que as pessoas ou estão em busca deles, ou estão ficando doentes porque não entendem o seu papel. E a grande resposta para isso, ela vem do autoconhecimento, ela vem da filosofia, ela vem dos valores. Porque verdade, honestidade, compaixão, comprometimento, confiança, essas coisas não têm contrários, elas não estão sujeitas a passado e futuro, nem a direita e esquerda, nem a nenhuma das dicotomias e polaridades que a gente vê hoje. Então, a dica que eu dou para os líderes, para os jovens dessa geração e para as gerações anteriores que estão lidando com qualquer um desses conflitos, o denominador comum para sair de qualquer deles são os valores, porque eles não têm contrário e eles são atemporais. Verdade é verdade, confiança é confiança, compaixão é compaixão, assim como a base do que faz a filosofia, a busca pelo se aproximar da perfeição, como Platão dizia no campo das ideias, da perfeição, e por isso que os gregos faziam as estátuas para buscar exercer a beleza e buscar a beleza divina. Buscar a verdade, porque entender a diferença entre o certo e o errado é fundamental. Buscar o que é justo, o que é bom e o que é belo, vai te tirar de qualquer dilema, de qualquer distração, de qualquer burnout e de qualquer crise existencial por falta de propósito. Então, essa falta de liderança, mais uma vez, e completo minha fala, ela é um fato e um sintoma que, falando aqui para gerações não tão dos jovens, mas das pessoas da nossa idade e que já estão no processo de liderança, empresários, líderes, talvez é olhar para isso e, ao invés de apontar o dedo para essa nova geração e falar, eles não fazem, é o que eu posso fazer para mudar o meu estilo de liderança, para dar um exemplo que inspire essas gerações. Que uma liderança saudável traz felicidade, ao mesmo tempo que traz sucesso, paz, prosperidade, sem eu ter que me vender no caminho, sem ter que me arrepender no caminho, e inspirar, porque não tem como transformar uma empresa, uma sociedade, sem um líder que realmente assuma a responsabilidade e faça acontecer. Agora, né, eu acho que a pergunta de $1 milhão é decidir é perder, né? Decidir sempre é perder. A própria palavra, né? Decisão tem cisão. É. Você tem que abrir mão de alguma coisa. E vira e mexe. Assim, cara, pô, eu sou muito grato por tudo que tá acontecendo, pelo resultado que a gente tá tendo, pelo crescimento que a gente tá conquistando. Só que ao longo da jornada, cara, puta, é desconfortável, sabe? E eu tive que tomar algumas decisões, acho que 2024 foi, sem dúvida nenhuma, um ano de maior transformação. Mudei de cidade, mudei de sócio, mudei de tudo que você possa imaginar, para vir para São Paulo, para fazer as mudanças que estão trazendo agora os resultados que a gente está tendo. E, e é fogo, assim, sabe? Porque às vezes acontece um evento que você tem a opção de, cara, vou tomar uma ação em relação a isso, vou fazer vista grossa. Nos dois cenários existem consequências, mas existe uma que vai te acompanhar para sempre ali, que, puta, não fiz o que deveria ter sido feito, talvez priorizei mais o resultado do que os valores, né? E será que o negócio se sustenta sem valores? E, cara, o primeiro livro que eu li esse ano foi A Revolução dos Bichos, né, do George Orwell. É bem atual. Não é? E para quem não leu, né, cara, é numa fazenda, os animais começam a se reunir e falar que os seres humanos estão explorando, que é injusto. Eles começam uma revolução. Eles começam a ter, primeiro, uma fazenda perfeita, onde todo mundo tem tudo e tudo é igual para todos. Só que com o tempo, né, os porcos, por serem mais inteligentes, vão ganhando mais privilégio, mais privilégio, mais privilégio, mais privilégio. E eu vou te falar, Luiz, que eu sempre julgo o outro por mim, sabe? Então, quando eu vou conversar contigo, eu vou falar a verdade. Só que a minha expectativa é que, pelo fato de eu estar falando a verdade, você também vai falar a verdade. Uhum. Então, eu tô sempre te julgando. E eu confesso que eu fui enganado durante o livro inteiro, porque no fundo, eu torcia para que, de fato, os porcos não estivessem se favorecendo e estivessem, de fato, preocupados com os animais. E a última cena do livro, né, o último momento, quando ele está jogando com os seres humanos e o autor fala, eu ganhei e não sabemos quem é porco e quem é homem, né?
E o fazendeiro vizinho fala: Olha, poxa, queria parabenizar o camarada Napoleão, porque ele conseguiu inventar um método de gestão de fazendas completamente diferente, porque os animais aqui recebem menos ração e produzem mais. E você pensa assim, no final, É, é uma analogia do que nós estamos fazendo. o poder corrompeu. Uhum. Né? Porque eu acho que quando eles começaram a revolução, eles pensavam de fato em melhorar a condição de todos, mas no meio do caminho eles perceberam que, como eles eram mais inteligentes, eles mereciam, né, mais privilégio. E, cara, e como é que é a correlação, né? Tava, fui tomar uma cerveja com um conhecido meu, e ele contou de uma empresa que ele foi trabalhar, onde os sócios, né, davam em cima das colaboradoras, né? E obviamente que é errado, a gente sabe que, né, é totalmente antiético, mas qual que é a consequência disso, né? E por que que é, e quando você é certo, você se sente otário, né? Você se sente idiota, você se sente, cara, eu poderia estar tendo mais vantagem. Então, a gente tem no Brasil essa questão, né, de que se você estiver sendo certinho, tá todo mundo errado, para que que você está sendo certo, né? A gente tem essa questão da lei de Gerson aqui, né? Isso não é verdade no mundo inteiro, tá? E até fechando, qual que é a correlação do ser ético, do ser íntegro, com o sucesso, com o resultado, com o crescimento e com, né, a performance? Muito legal isso, porque é uma ilusão achar que se você ganhar vantagem desonestamente em relação ao outro, vai valer a pena, o crime compensa. É, é uma ilusão, porque no fim das contas você vai lá, tá no quarto do hotel sozinho. Você vai estar lá com essa relação dos porcos no final das contas. E nossa evolução passa pela nossa convivência com os outros. Então, e ninguém vai conseguir ser feliz avaliando o seu próprio julgamento, sabe? Se a gente, eu falei um monte de mentira e fui feliz e tive sucesso. Isso me faz uma pessoa de sucesso? Ou isso me faz um mentiroso rico? E a gente olha para as pessoas de poder e o que acontece com essas pessoas, no final das contas? O que ela deixa de história? Que legado que ela deixa na história? É a história do Pinóquio, é a história da humanidade. Não adianta, se mentir vai crescer o nariz, se trapacear vai ser preso, vai ganhar uma orelha de burro, vai ser engolido pela baleia. Só vira um menino de verdade quando passa a ouvir a voz da consciência. Não tem atalho. Por mais que alguns achem, se a gente pegar aqui essa coisa do jeitinho no Brasil muito forte, de achar, pô, todo mundo faz também. Essa é uma forma de doutrinação, de, pô, a gente é porco aqui, né? Então vamos tomar vantagem pra gente, porque a gente é mais esperto do que os outros. De alguma forma você está causando mal para o outro. Então, achar que assediar alguém numa empresa é normal é o mesmo nível de consciência que quando a escravidão era legal, moral e ética, a gente achar que estava certo. Porque nós ficamos 300 anos com escravidão no Brasil, 200, 300 no mundo. Não faz muito tempo. Faz bem pouco tempo. Era ético, legal e era moral. Era aceito pelas igrejas. Quando evolui a consciência, a gente olha para isso e fala: meu, é um absurdo escravizar outro ser humano. Independe de cor da pele, de onde ele vem, o que ele pensa. É um ser humano. Vai chegar um dia que a gente vai achar que é um absurdo matar um animal. Vai chegar um dia que a gente vai achar um absurdo destruir uma árvore. Vai achar um dia que a gente vai achar absurdo fraudar um balanço ou dar uma propina, como em vários lugares do mundo já acham. Vários deles. Então, o ESG, né, cuidado da responsabilidade social, ambiental, a governança, o compliance, cumprir as leis, vieram de escândalos e vieram de compreensões humanas de que, pô, isso que a gente está fazendo, crescendo o lucro lá da Nike na época a troco de gente escrava, ou a Volkswagen teve crise, a Siemens na Alemanha, ou tantas outras histórias, falam, isso aqui não está certo, vamos corrigir. E aí vem as regras, vem as leis. A lei anticorrupção no Brasil veio depois do escândalo da Petrobras. Então, os nossos erros servem para a nossa evolução e nosso aprendizado. A questão é, o que eu faço hoje vai ter consequência no futuro. Como você vai ser lembrado vai estar relacionado diretamente ao quanto que você agiu pela ética, pela correção, pelo que é certo. E uma frase que eu tenho usado é: fazer o certo é o único jeito de dar certo. Depois precisa ficar fazendo correções históricas, derrubando estátua, né? Um herói que não teve as suas ações e as suas atitudes, as suas construções, apenas pautado por valores, nunca vão derrubar uma estátua dele. Sensacional. E aí a pergunta é: você é um empresário, um empreendedor, um líder?
Que status você está construindo da sua história? Que legado você vai deixar? Que é, as pessoas pensam em legado com o patrimônio, o rótulo que eu cresci, ou construí, ou fiz tal coisa. Não é por isso que você vai ser lembrado. As pegadas que você vai deixar na história, elas vão durar de acordo com a sua integridade. A gente fala de Gandhi, de Alexandre o Grande, de Aristóteles, de Platão. As pegadas ainda estão visíveis. Aqueles que construíram impérios baseado em torturar, assediar, roubar, mentir, a gente nem sabe mais a história. Ou a gente conta para não repeti-la, Ah, ou conta como exemplo negativo. como exemplo negativo. Não, uma vez eu E li, cara. então, é só para concluir, a integridade com a liderança, com o crescimento, tem a ver com que tipo de pegada você quer deixar e por quanto tempo você quer que ela dure. E se não é pelos outros, é para você mesmo. E para concluir a minha fala, na dúvida do que fazer, se você tem filhos, ou marido, mulher, ou a sua mãe, pensa o seguinte: o que você está fazendo hoje? Quando a sua mãe, sua mulher, seu marido, seu filho descobrirem, pessoas que você ama, o que eles vão pensar de você? Se você tiver. Se o que elas vão pensar não vibra no seu coração como algo que te traga orgulho, não toma essa decisão. Sensacional, sensacional. E até chegar no ponto, Thiago, que você não precisa nem pensar mais no seu filho, na sua filha, na sua mulher, na sua mãe. E fazer a seguinte pergunta para você: se eu tivesse em sã consciência, o que eu pensaria de mim se eu tomasse essa decisão? Quando você chegar nesse nível, você só vai tomar decisões que partam do pressuposto do que é bom, do que é belo e do que é justo. Sensacional, sensacional. Eu vi uma vez que você morre duas vezes, né? Você morre o dia que você morre e o dia que seu nome é dito pela última vez, né? Então, e aí acho que tem algo pior, né? Os mexicanos têm isso nessa sua crença também. Que é você ser lembrado como algo que não foi positivo, Exato. né? E o Jeff Bezos, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: a sua marca é o que as pessoas falam sobre você quando você não está na sala, Perfeito. né? Perfeito. Então, acho que essas duas reflexões são sensacionais. Olha, você que chegou até aqui, você gostou do conteúdo, deixa sua curtida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Marca no sininho para ser notificado. Se você está ouvindo pelo Spotify, vai lá e marca em seguida, dá 5 estrelas. Quem quiser trocar uma ideia contigo, Luiz, qual que é o melhor canal para te achar? As redes sociais, através do meu nome, Luiz Fernando Lucas, né? Luiz com Z. Meu site, fernandolucas.com.br, ou da escola da integridade.com.br. Lá tem os contatos, acessos, e para falar com a gente, eu respondo, a equipe responde, é um prazer. Bora, gratidão. Pra conta.